E Gui, você tocou no assunto e esse vai pro corte, é só no final do vídeo. Você bloqueia os caras? Cara, eu realmente acho que só tem pangaré aqui, assim, eu me incluo nisso, tá? Putz, eu não vejo um futuro ainda muito promissor, porque a gente não tem um projeto. Fala galera, mais uma super produção Squash Talks em parceria com o Squash Store. E hoje, velho, o documentário é com um homem, bicampeão brasileiro, melhor bolt do Brasil. E se você não achar isso, você é grosso. Guilherme Melo. Salve, salve, rapaziada, bem-vindos aí ao Clube Atlético Ipiranga. Bora lá que eu vou mostrar vocês. Vamos com tudo. Isso aí, rapaziada, bicampeão brasileiro, 8 da manhã, já estamos aqui no CAI, Clube Atlético Ipiranga. Meteu o pãozinho na chapa, cafezinho. Meteu o pãozinho na chapa, bora, gente, bora. Ninguém é de ferro, ninguém é de ferro. Pô, esse clube é muito massa, cara. Ô Gui, pra galera que não é esse clube, qual é que é do clube aqui? Tipo... Cara, esse clube aqui é um clube, assim, relativamente pequeno para os parâmetros de São Paulo, né? Se for pegar clubes como Pinheiros, como Paineiras, mas ele tem tudo. Ele tem 3 quadras de tênis, são 2 aqui e uma que é lá em cima, depois a gente vai lá se vocês quiserem. Tem as quadras de beach tênis, atrás dessas quadras de tênis aqui, e 2 quadras de futevôlei para lá. Tem o gramado, aí pra lá tem bote, tem boliche, algumas coisas. O squashinho ali, né? 2 quadrinhas com os paredões de tênis. E lá em cima também tem quadra poliesportiva. É um clube bem completo, cara. Moleque, essas quadras aí tem a magia, velho. Os caras que são bons. Os caras que são bons, velho. A gente tem a água diferente, a água diferente. Tem, mano. Eles entendem o que fazem. Claro. E, porra, e com o cafezinho, oficialmente iniciando o vídeo aqui. Chegou até o do cameraman. Ó. Saúde ao cameraman. Sem ele não tem vídeo. Ô Gui, cara, começar do começo, mas não do começo assim, mano. Como que você ficou bom, velho? Você é brabo. Eu não consigo acreditar que você só treinou muito, cara. O que aconteceu aí na sua jornada e que você acha que fez você virar esse cara que você é hoje? Cara, assim, acho que treinei muito, sim, ao longo da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa, acho que muito dedicada nas coisas que eu faço, assim, de realmente colocar muita energia e, puta, tem certas coisas que eu gosto que eu foco naquilo e meio que tenho um hiperfoco e vou atrás e faço, sabe? Acho que squash foi uma dessas coisas, assim, desde moleque. Eu tive a felicidade de conhecer o esporte desde muito pequeno, né? Eu comecei a jogar mesmo com 8 anos, e aí treinar, vai fazer aula, tal, com uns 10. E aí não parei mais, e sempre fui muito competitivo, tal, sempre, putz, brigava com meu pai, porque ele ganhava de mim, me zoava e eu queria ganhar dele e tal. Então sempre tive essa coisa com o esporte, assim, com o squash especificamente, que era muito forte. E acho que eu tinha um talento natural também, atlético, assim, o suficiente para ir indo bem e tudo mais. Mas eu acho que, assim, a virada de chave mesmo de ficar bom foi quando eu fui para os Estados Unidos mesmo, para a faculdade. Então, assim, eu já tinha um nível bom ali naquela época, primeira classe, forte. Quantos ali. anos, mais ou menos? Eu fui para a faculdade com 17. Eu iniciei a faculdade com 17 para 18 ali, né? Mas eu comecei com 17. Então era bem novo, mas já jogava ali uma primeira classe, já ganhava umas primeiras classes aqui. Mas você ainda não era cotado para ser campeão brasileiro pro, por exemplo? Não, zero. Com 18 anos, ninguém te falava, mano, esse cara... Zero. Não era. Eu era um bom amador, tinha bastante talento e, assim, ainda era moleque também, né? Tinha ali 17 anos. Quando eu fui pra faculdade, na época, nos Estados Unidos, o universitário, ele não era tão forte quanto é hoje, porque não podia jogar PSA, né? Na minha época de faculdade. Então, se você era atleta universitário, você não jogava PSA. Aí eles foram mudando a regra. No meu último ano, aí você já podia jogar sem receber premiação. E hoje em dia, acho que pode jogar, receber premiação, acho que eles abriram isso aí, e aí foram muitos jogadores, né, pra egípcio, o Ibrahim jogou lá. Na minha época o Ali Farag jogava, mas ele não jogava o PSA, né? Ele foi, mas ele foi sem essa pretensão de jogar o PSA, não jogou enquanto ele estava na faculdade, depois voltou a jogar quando ele se formou. Tanto né? que ele começou tarde, né, no circuito. Ele começou tarde, ele se formou e aí que ele foi pro circuito mesmo de forma mais firme, assim. Mas... Cara, na faculdade, assim, eu tava junto com o meu irmão, que fez faculdade também. Algumas pessoas não conhecem, mas Gabriel Melo também foi uma figura forte no squash nacional. Foi ele fez com bolsa também. Meu irmão também fez com bolsa. E meu irmão, na verdade, sempre ganhou de mim, né? Ele era número 1 na faculdade, eu era o 2. Caraca. E
E, assim, ele também sempre me puxou muito, assim, tecnicamente falando, era um cara muito habilidoso e tal. E a gente treinou com o John White lá, né? Nos primeiros 2 anos de faculdade, a gente tava junto com o John White e também foi um cara que me ensinou muito, assim, principalmente entrando dentro da quadra com ele, fazendo drill com ele, um outro ritmo, uma outra visão de jogo, outra filosofia, coisas que aqui no Brasil a gente não tem o conhecimento mesmo, sabe? De, cara, corrigir uma batida, de corrigir uma movimentação. Pra galera que não sabe quem é o John White, só rapidinho. John White é ex-número 1 do mundo, foi vice-campeão mundial uma vez, ganhou, enfim, alguns torneios relevantes também na época dele do PSA, mas ele é da mesma geração ali de Jonathan Power, David Palmer, o El Hind, essa galerinha aí que não é fraca, não. E o cara veio o squash de uma maneira muito diferente, né? Outro esporte que o cara muito enxerga, diferente. né? Então, o John White especificamente é engraçado porque ele, quando a gente fala de correção, assim, então você tá jogando um jogo, ele tá ali te vendo, e aí sabe naquele intervalo que o cara vai te dar uns toques e tal, ele não é tão bom disso, tá? Ele não é um cara que consegue te passar o que você tá fazendo errado e melhorar aquilo tão bem. Mas entrar dentro da quadra com ele foi um negócio que mudou muito, assim, meu jogo. Porque, cara, velocidade, ângulos que ele usa dentro da quadra, movimentação, isso de você observar o cara fazendo, foi assim, o que realmente elevou o meu jogo nesses 4 anos que eu fiquei na faculdade muito forte, assim, né? O nível de treinamento também que você tem, né, como time, as viagens, o nível competitivo que você tem dentro da faculdade, que mesmo naquela época que não era tão forte quanto hoje, mas ainda assim era muito forte. Então você tinha, Todd Harrit ganhando os universitários, Ali Farag, você tinha Khalifa, enfim, tinha uma série de jogadores que eram muito fortes ali naquela época. E acho que assim, essa realmente foi a virada de chave de nível técnico mesmo. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei outro jogador. Curiosamente, eu voltei e parei de jogar por 3 anos. Eu não quis seguir jogando. E aí foi só em 2017 que aí eu voltei mesmo a... Foi uma opção por trabalho? Cara, por trabalho, por também não ter muita perspectiva, assim, do esporte aqui no Brasil, enfim... era uma época que, sou muito privilegiado na minha vida de também ter tido pais que, me ofereceram muita coisa, assim, eles, obviamente, me ajudaram muito nessa parte de faculdade, etc. Só que quando eu voltei da faculdade, também eu virei uma chavinha de, agora eu quero caminhar com as minhas próprias pernas, assim, meus pais me carregaram até aqui, sou grato por eles por isso. Mas, agora eu quero começar a pagar minhas contas, já não vejo mais sentido de eu emprestar dinheiro do meu pai o tempo todo e tal, então eu quero, fazer o meu corre. E aí foi isso, comecei a trabalhar, naturalmente já diminuiu bastante o meu tempo para poder treinar, etc. Então, nesses 3 anos eu levei o squash muito mais como um hobby, assim, do que, quero jogar campeonato, quero treinar, quero, sabe, ser campeão brasileiro, isso realmente não passava pela minha cabeça, assim, nesses 3 anos. A virada de chave pra voltar a jogar foi, na verdade, jogando bola, eu quebrei meu tornozelo, tomei uma entrada lá e aí quebrei a fíbula, tive que fazer uma cirurgia, e aí, foi uma cirurgia meio chata de recuperação, assim, foram 6 meses que eu fiquei me recuperando, e aí, nesses 6 meses, em casa, pé pra cima, não tem muito o que fazer, né, assim, você faz uma fisioterapia e tal, mas coisas bem simples. E aí, eu comecei a dar uma engordada, tal. Nessa época tava o circuito NSB tava começando ali de forma um pouquinho mais firme, 2016, era fim de 2016. Foi exatamente no dia do meu aniversário em 2016. Então foi dia 10 de setembro de 2016, foi quando eu fraturei. Caraca. E aí, então, a minha recuperação foi a partir daí, né? Então essa finaleira de 2016 estava rolando NSB e tal. Eu comecei a olhar e falei, cara, não tem nenhum Batman, assim, que é impossível de ganhar aí, sabe? Corta pra Rafael Alarcon, Diego Bob. Mas eu realmente, eu tinha assim, ó, e é zero desrespeito a nenhum desses caras, tá? Cara, assim, Rafa, Dieguinho, Pedro também tava meio que voltando essa época, ele voltou um pouquinho antes, acho que ele começou a voltar a jogar 2014, 2015, assim. Mas também tava ali, né, recomeçando a carreira como atleta. Mas eu olhava pra esses caras e eu falava, velho, eu consigo ganhar desses caras. E até porque você tava com um nível na cabeça, um parâmetro mais alto dos Estados Unidos, né? Sim, sim. É aquela coisa, né? Eu costumo dizer que quando você estica a corda, assim, e aí num sentido de treinamento, de jogo mesmo, né? A corda ela volta um pouquinho, mas você sempre sabe até onde você esticou ela, até onde o seu nível já foi, até onde você
é capaz de jogar. E eu era novo ainda, né? Então, pô, eu olhava e falava, cara, dá pra pelo menos dar trabalho pra esses caras, entendeu? E aí foi quando eu coloquei na minha cabeça de, puta, vou voltar a treinar e assim, quero ser campeão brasileiro, né? Primeiro foi vou voltar a treinar pra tentar ganhar desses caras. E aí o Júlio também foi o meu treinador, o Júlio Caseiro foi uma peça importante, assim, nessa época. Ele, na verdade, não queria voltar a me treinar. Ele já era seu treinador antes? Sempre foi. Você começou com o Júlio? Na verdade, eu não comecei com o Júlio, mas eu comecei a treinar com o Júlio mais ou menos com uns 14 anos, assim. 14 para 15, vai. Então, antes do Júlio, eu tava treinando com o Kiko, Frisoni. O Kiko, ficamos uns bons anos com o Kiko, e, cara, assim, também grande parte do que eu sou hoje como jogador foi por conta do Kiko, inclusive os blocos, etc, jeito de se movimentar, enfim, como entrar na bola, etc, muito tem do Kiko, assim, no meu jogo, e no do meu irmão também, tá? Mas, assim, quando eu tava com 14 para 15, mais ou menos, eu não lembro exatamente a idade, que eu já tava com 15, provavelmente, o Kiko, assim, ele por dois anos e meio treinou a gente de forma firme, mas eu sinto que, né, quando a gente trocou pro Júlio, ele já estava meio não querendo colocar tanto esforço, assim, sabe, no treinamento, etc. E isso é uma coisa honesta, assim, ele nos falando também, puta, eu já tô começando a ficar mais cansado e etc. E aí o Júlio se aproximou do Kiko, falou com ele na época que tinha um projeto para nos treinar, etc. O Kiko falou, cara, acho que é hora de vocês realmente irem com o português e tal, ele vai colocar muito mais foco do que eu vou conseguir com vocês agora. E aí foi que a gente... Então, assim, a partir dos 15, o meu treinador foi Júlio Caseiro. Pro português, falar, pô, português, você não quer voltar a me treinar? Vamos treinar junto pra começar a jogar com os caras aí, tentar bater nos caras e tal. E aí ele não quis, no começo ele falou, puta, cara, eu tô fora disso, não quero... Ele tinha parado de ser treinador também? Ele dava aula, assim, mas nada... Zero alto rendimento, né? Exatamente, pra ninguém muito competitivo, sabe? E exige do treinador também ser o treinador de alto rendimento, né? Pô, ele tem que estar se atualizando, ele tem que estar vendo o jogo, tipo, o treinador tem um trabalho do caramba pra ter atletas grandes. Assim, é muito difícil, eu não vou generalizar porque eu sei de pessoas que não tem um treinador que é tão assíduo assim, mesmo assim, o Pedro Momento mesmo sendo um exemplo, tem o Sergião, treinou ele por muito tempo, mas assim, é mais um nível de aula, né? Não é um nível técnico extremamente aprofundado. O cara que quer ser, enfim, campeão brasileiro eu nem digo, porque, cara, depois a gente pode até entrar nesse mérito, mas eu realmente acho que só tem pangaré aqui, assim, eu me incluo nisso, tá? Eu não acho que o nosso nível técnico é muito alto, que tem uma dificuldade gigantesca para você ganhar um brasileiro, eu realmente não acho isso, tá? Eu acho que a gente tem que olhar para outros níveis técnicos, mas eu não acho que esse nível tá aqui no Brasil, tá? Mas, enfim, pra a pessoa chegar num nível técnico bom, tem que ter um treinador ali dedicado também, querendo, cara, mexer no seu jogo, querendo corrigir as coisas que você faz errado, sério em termos de, cara, ir pro treino todos os dias e não falhar e etc. Então, assim, não é só também do jogador, tem que ter alguém ali, cara, do lado também puxando esse jogador, porque senão é muito difícil. Alimentado, vamos conhecer o clube que forma os caras agora. Bora, vamos dar um tour aí. Ok, e tem mais coisa de alto rendimento aqui no Ipiranga ou é mais o squash? Cara, não, é um clube social, assim, né? Muito mais social do que competitivo. Anos atrás a gente tinha bons atletas de tênis, né? Tipo, competitivos mesmo, mas há muitos anos que já não. Então, assim, a nível competitivo mesmo, o squash, inclusive, quando eu fui campeão brasileiro, foi o primeiro título profissional do clube, foi o título. E o clube reconhece brasileiro. Isso? Como é que é essa Cara, relação? pouco, assim, eu sinto que eles estão começando a dar um pouco mais de apoio assim agora. Tipo, por exemplo, pagaram a minha inscrição no PSA esse ano. Foi um apoio legal assim que a gente recebeu. Mas além disso, cara... Mas a inscrição o quê? Uns R$1.000? Quanto que é a inscrição? Não, a inscrição são 400 pounds. Então dá uns R$2.000, né? Pra quem nunca não teve nada de apoio, qualquer coisa é coisa. Então... acho que é legal que é a mesma coisa também que tá rolando com o COB agora, né? O esporte virando olímpico, etc. A gente tem muito mais apoio, enfim, dinheiro para viajar, para ir para os campeonatos, para ir treinar fora. Então, o COB junto com a CB Squash tem feito um trabalho legal nesse nessa sentido. parte de apoio é legal falar, cara, que a gente fala, pô, é um esporte que é pouco valorizado e tal, e
querendo ou não, esse vídeo é da Square Store, né? Mas é legal salientar que, pô, esse apoio que a Square Store consegue dar pros atletas também, cara, desde o juvenil ao pro também é uma coisa massa, né? animal, Seja com cara. equipamento, porque, cara, é caro pra caralho equipamento. Não, sim, e apoia o Squash Nacional mesmo, de alguma forma, né? Pô, tem jogadores de ponta, tem jogadores de ponta do amador, então... Bem-vindo às quadrinhas aqui, ó, do Ipiranga, é o templo, é o nosso templo aqui, ó. Isso aqui a gente vai fechar com chave de ouro. Antes de falar do squashinho, vamos conhecer o clube, então. Mesmo do juvenil do squash, cara, muito unido e, pô, quando eu venho treinar aqui, molecada correndo depois no clube. Era assim na sua época também? Era. Na minha época tinha bastante moleque jogando aqui no clube. E hoje, cara, eu venho aqui no clube, eu fico feliz porque é uma sensação bem parecida, assim, da minha época. Cara, a molecada tá muito unida aqui, o Murilão faz o trabalho muito bom, assim. Tem criança pra caramba, então, 10, 15 moleques. Tem muita criança. E, cara, é difícil você saber lidar com criança, assim, tipo, principalmente no sentido de engajar, né? Do moleque querer vir jogar squash ao invés de ir pra piscina, ou de ir jogar futebol, ou de, sabe, qualquer outra coisa. Então o Murilão faz um trabalho muito legal nesse sentido. Na minha época tinha bastante moleque, então tinha eu, meu irmão, o Ju, o Arantes, Vinícius, Murilo. Vixe, tinha uma molecada assim que era também mais ou menos da mesma idade, sabe? E pô, isso acaba puxando, né, as crianças pra vir pra quadra também, de você saber que você vai ter seus amigos lá, que você vai não só jogar, mas você vai dar uma zoada também com os moleques, vai tacar o terror no clube, vai, sabe? Tipo, isso cria um senso de família, assim, que foi muito importante, assim, também, pra mim e pro meu irmão também no começo. Assim, olha, os moleques estão jogando bem, cara. Jogando bem, exatamente. É impressionante, cada torneio que você vê o moleque, ele já deu um salto, você fala, caraca, velho, os caras vão pegar a qualquer momento, velho. Não, e competitivos, sabe, tipo, querendo treinar, querendo play, os moleques estão muito firmes, assim, muito, muito legal mesmo. Então, cara, você falou que em 2016 você foi voltar a jogar. Fim de 2016 eu machuquei, aí fiquei 6 meses recuperando, no começo de 2017 foi quando eu zerei e aí voltei a treinar. Cara, isso é muito maluco, porque então a gente tá falando de um cara parado que foi campeão brasileiro em 2020. 19. Você foi campeão... achei 19. Que seu primeiro título tinha sido. O primeiro foi brasileiro 2019 e aí o segundo foi em 2021, referente a 2020, que não teve. Então, cara, o que aconteceu que você pôde ir aposentado campeão brasileiro em 2 anos? Assim, essa jornada. Acho que teve uma virada de chave de mental, tá? Que foi importante, assim, de tipo, eu vou ser campeão brasileiro. Tipo, eu coloquei na minha cabeça que esse era o objetivo e comecei a treinar pra isso. E nos Estados Unidos, quando você estava lá, o seu nível já era de campeão brasileiro aqui ou você teve que evoluir? Não, eu evoluí um pouquinho, assim, ainda. Eu tava jogando num nível bom ali, que poderia até ser campeão brasileiro, mas... Enfim, não necessário, tipo, não ia ser cravado o Guilherme Melo vai ser campeão brasileiro, entendeu? Caraca. Tipo, jogava num nível bom, mas então, pô, normal. Mas teve uma evolução. Contratou o Júlio Caseiro, 2017. 2017 eu falei, português, vamos... Na verdade, eu lembro até hoje dessa conversa de, português, o que você acha? Você acha que dá pra ser campeão brasileiro? E aí, a resposta do português falou assim, foi a seguinte, ele falou, cara, é trâmite. É entrar na quadra, treinar um pouco e ganhar de quem tem aí pra ganhar. Não tem nenhum Batman, muito longe disso, só tem pangaré. Essa que é a grande verdade. Nosso nível de squash não é alto, tá ligado? Então, assim, dá pra ganhar, tem que treinar sim, tipo, não tem nenhum bobo, mas dá pra ganhar de boa. Vambora. A princípio ele não quis, mas aí eu fiquei enchendo o saco dele, um mesinho ali, ele falou, não, bora. 2017 comecei a treinar, março de 2017 comecei a treinar, aí ainda tava na primeira classe ali. Mas conciliando com o seu trabalho, isso? Conciliando com o trabalho, eu trabalhava na Uber nessa época. Na Uber, não de Uber, hein? No escritório da Uber eu trabalhava na parte de recrutamento e seleção ali de RH da Uber, então tinha minha vida de escritório, né, e conciliando com treino de manhã e de noite ali. Joguei a Copa do Brasil no meio desse ano, então deve ter sido julho, alguma coisa assim, que era a primeira classe, né? Pra entender se, puta, beleza, tô apto a ir pro Pro mesmo ou eu vou perder dos caras da primeira aqui? Qual que vai ser? Aí fui jogar a primeira, ganhei. Na época eu tava jogando o Vini Morello, o Murilo Fernandes, o Carnier jogou. E aí eu fiz a final com um moleque lá de BH, que inclusive fez faculdade comigo, que é o Pedro Veiga. Então a gente fez a final da primeira classe, eu ganhei, e aí ganhei bem essa primeira classe, ganhei bem, falei, puta, beleza. Tô batendo nos principais caras aqui da primeira classe, bora jogar o Pro. E aí,
em 2017, mais pro fim do ano, comecei a jogar os NSBs e tal, comecei a rodar o circuito profissional, mas assim, eu fui o primeiro NSB que eu fui campeão foi o brasileiro, na verdade. Chegava semi, cheguei a algumas finais, mas, por exemplo, aí já comecei a ganhar do Rafa. Mas em 2018 já? 2018, tá o primeiro jogo que eu ganhei do Rafa foi em março de 2018 na Squash Wall. Então, no final de 2017, eu fiz esse 3-2 com ele lá no Delta, que deve ter sido outubro, mais ou menos. Joguei o brasileiro, perdi pro Pedrinho na primeira rodada de 2017. 2018, o primeiro torneio da temporada foi no Squash Wall, inclusive. Aí eu ganhei do Rafa nesse torneio. Então, cara, já teve uma evolução braba, assim, também, né, de ganhar a primeira classe ali até março de 2018. E, assim, nessa época eu já tava... Cara, um nível de confiança, um nível mental bem firme, assim, de, cara, eu vou pegar esse brasileiro, entendeu? 2018 eu ainda tava me sentindo um pouco atrás, assim, de Pedrinho, de Diego, ainda tava numa sensação de, puta, ainda preciso alcançar o nível dos caras, mas eu entrei em 2018 com uma mentalidade já firme de, cara, dá pra talvez pelo menos chegar numa final aqui, mas perdi nas quartas pro Diego em 2018. E aí 2019 foi um ano que, cara, eu fui bem, assim, foi uma temporada boa, tipo, chegando em final, não fui campeão de nenhum NSB, mas aí eu já tava jogando alguns torneios PSA indo bem, chegando em semi, belisquei algumas finais ali, a mesma coisa aqui no NSB, também chegando em final, aí perdia pro Dieguinho, perdia pro Pedrinho, mas já não tava perdendo pro Rafa, por exemplo, já tinha ganhado do Rafa umas 3 vezes em 2018, desculpa, em 2019, e aí em abril de 2019 eu decidi sair da Uber, me desligar da empresa para focar 100% no squash. Isso que eu ia te perguntar, cara, porque pô, a tua ascensão, eu imagino que você tenha treinado muito duro, só que ao mesmo tempo na Uber, você foi um dos primeiros caras da Uber no Brasil, imagino, né? Sim, tava bem no começo, uma empresa em expansão aceleradíssima. Como que você fazia para ter esse sucesso profissional no corporativo e no squash? Como que era treino, quantas vezes no dia, quantos dias por semana? Mais ou menos até parecido do que eu faço hoje, assim, mas eu treinava muito cedo de manhã, então meu dia começava ali umas 6h30, e aí eu ia pra quadra, umas 7 horas começava a treinar, ia até umas 9. 2 horas de quadra? Umas 2 horinhas de quadra ou academia, né? Aí dependia, mas aí ia pro trabalho, entrava umas 9, 9h30, no escritório. Ficava até umas 6h30, 7 e fazia mais um período de noite. Caraca, 2 treinos no dia? 2 treinos no dia. Nessa época aí eu tava fazendo. A sua vida era 100% voltada pra isso, né? Você abriu mão de muita coisa pessoal, provavelmente, né? Não, cara, assim... E também tem que ter uma virada de chave, isso é uma coisa importante, assim, também pra quem quer jogar num alto nível, seja aqui no Brasil, por mais que eu também acho que o nível não é tão alto assim, mas principalmente, eu quero ser um cara bom no PSA, eu quero focar. Assim... o estilo de vida ele tem que mudar, assim, tipo, eu gostava muito de sair de balada, gostava de beber um pouco, sabe, gostava de, não era regrado com relação a dormir cedo, comer direito, etc. E isso foi uma virada de chave forte, assim, pra mim, de beleza, eu tenho esse objetivo de ser campeão brasileiro, logo eu vou ter que mudar as minhas... a minha vida mesmo, meu estilo de vida. Então, cara, passei a dormir cedo, passei a comer melhor, tudo era focado com o objetivo do treino, o que vai me beneficiar aqui para eu treinar melhor, para eu jogar melhor, sabe, para eu performar melhor. Então, teve uma virada de chave que isso, cara, na cabeça do atleta tem que ter, assim, o cara tem que saber que, cara, é difícil, ele vai ter que sacrificar muita coisa, ele vai ter que sacrificar não ir no aniversário do amigo que vai terminar 2 horas da manhã e que um monte de gente vai estar bebendo e que ele provavelmente vai querer beber também, porque, cara, você vai depois precisar de 2 dias para se recuperar daquilo, entendeu? E 2 dias perdidos de treino é muita coisa, num alto nível, né? Quando você quer bater... Mas você tá falando de muito detalhe, né? Todo mundo treina muito, todo mundo se esforça muito, todo mundo tem habilidade. Exatamente. Tipo, a gente tá falando de um Diego Gobi que, cara, acorda, squash, dorme, acorda, squash, sabe? Então tem que ter essa mentalidade mesmo. Assim, eu tomei a decisão de que eu ia sair da Uber no fim de 2018. Isso foi tipo novembro, assim, eu já sabia que eu falei, cara, eu vou me demitir pra jogar squash. E aí foi isso. Em abril eu pedi demissão e aí fui jogar squash e aí, assim, a minha renda ela praticamente acabou, porque também tem isso, assim, jogar squash, principalmente no começo da carreira, cara, você vai precisar gastar dinheiro, você vai precisar pagar viagem, vai precisar pagar hospedagem, você vai perder numa primeira rodada num campeonato na África do Sul e você vai ganhar $100 de premiação, então assim, vai sair no vermelho no começo ali, não tem jeito, é um esporte, cara, ingrato nesse sentido, tá? Para você começar a ganhar dinheiro, você vai ter que
começar a ir bem, chegar ali pelo menos no 100 do mundo, e aí começar a ir atrás de patrocínio, começar a ganhar uns campeonatos, ter uma premiação um pouco melhor, etc. Mas realmente no começo eu tinha que ter essa reserva financeira porque eu sabia que eu ia queimar ela inteira praticamente no primeiro ano. Mas assim, eu costumo falar que foi um dos períodos mais felizes da minha vida no sentido de, cara, a cada centavo que eu via saindo da minha conta bancária, eu ficava animado, assim, por mais estranho que isso pareça. Eu falava, cara, eu tô fazendo um negócio na minha vida que eu não vou ter outra oportunidade de fazer, sabe? Eu saí em abril, aí eu saí pra ir jogar uns campeonatos, eu lembro que em abril mesmo, sei lá, no primeiro dia que eu me desliguei da Uber, eu fui jogar o Sula, na verdade, que foi em Brasília. Então no dia seguinte que eu me desliguei, foi o primeiro dia do Sula, lá em Brasília. Joguei o Sula, aí já fui direto pra África do Sul, logo na semana seguinte pra ir jogar 2 campeonatos lá. E aí da África do Sul acho que eu fui pro Canadá também jogar 2 campeonatos. Aí fiquei uns mesezinhos no Brasil e aí eu tomei a decisão de, na África do Sul, eu me encontrei com um colombiano, com o Juan Camilo, que tava em Praga treinando. E aí ele me explicou do esquema lá, tal, me colocou em contato com os caras, eu falei com eles e aí, eu falei, cara, é isso aqui que eu preciso, assim. E pra galera, como é que funciona, por exemplo, um juvenil bom hoje, quero ir pra Praga. O que você falou com o cara? O que o cara queria de você? Como é que funciona isso? Eu falei com os caras, falei que eu tava interessado, sou dedicado, tô afim do play, quero treinar, tal. Eles, beleza, pode vir pra cá. E já era o Gaultier? Já era o Gaultier. O head coach lá é o João Lezu, que é um francês, e o Gaultier também é um dos coordenadores lá. Mas o Gaultier ele fica mais na parte do treino da tarde. O treino, todos os treinos, quem comanda mesmo é o João Lezu, que é um cara, assim, espetacular. Ele é muito bom como treinador, um cara muito dedicado, muito profissional, conhece muito de squash também, então foi bem legal, assim, ter essa experiência com ele. Isso pra mim fez muita diferença. Então eu pagava 500 euros no mês pra treinar 2 vezes por dia e morar, e ter um lugar pra morar. Isso é massa, né? Porque lá fora treinar é muito mais caro que no Brasil, né? Muito mais caro que no Brasil, exatamente. Cara, você pega lugares como no Kinetic, lá em Miami, acho que, cara, $600 por semana, assim, é bem caro o custo. Eu tive a oportunidade de ficar um mês lá em Barcelona, né? E uma coisa que eu falo que no Brasil, o pessoal fala, pô, não tem tantos treinadores. Eu falo, cara, você já viu quanto um treinador recebe fora? Então, é muito justo você cobrar rendimento do treinador lá fora, o que você realmente está pagando. Exatamente. Merecido, não tô falando que não é merecido, mas no Brasil o cara quer pagar 100, R$200 no mês, muitas vezes não quer nem pagar. Chorando. O moleque é juvenil, nunca ganhou nada na vida, não, meu filho não vai pagar nada. Não. E o treinador vive do quê? Vive de aro? Não, mas eu tô contigo, assim, você recebe o que você tá colocando também, né? Então, tipo, porra, você tá pagando muito pouco ou quase nada pra alguém, a não ser que, sim, o Júlio Caseiro mesmo é um desses caras que é meio altruísta. Não, mas é por amor. Por amor, Júlio, Glaucio, os caras é amor. É por amor, é por amor. Mas assim, no geral, cara, se você tá pagando pouco, você também tá recebendo pouco, assim, no final das contas é isso. Só que lá, cara, tem um nível de conhecimento de squash que a gente não tem no Brasil. Não existe, tá? Não é porque o cara não quer te ensinar direito ou porque ele não sabe como te corrigir, ele não sabe que você tá batendo a bola errado. Ou ele não sabe um outro jeito que você poderia bater a bola que seria melhor do que o que você tá fazendo. Ele não sabe opções de drills diferentes para você corrigir o seu controle de bola, ou para você corrigir o seu voleio, o seu ataque, o que a gente vai fazer, como que a gente vai treinar. A gente realmente não tem esse know-how. E pra mim foi bizarro, assim, a primeira coisa que o cara falou pra mim quando eu cheguei lá foi, cara, mas você bate na bola errado. Tipo, já tô... não, mas eu não tenho muito essa mentalidade não, de eu já ganhei. Não, mas no sentido, você já era pró. Aí você já era pró, tô batendo errado. Na minha cabeça era mais assim, tipo, nunca ninguém me falou isso, sabe? Então, tipo, me fala, tipo, o que eu tô fazendo errado? Eu sou um jogador antes de ter ido pra Praga em 2019 e depois, assim, eu voltei um outro estilo mesmo de... Talvez não um estilo, mas outra qualidade de jogador. Isso. Teu bolso foi fabricado lá? Não, o bolso já... Cara, desde a faculdade a galera já falava tricô-bolso, era o famoso tricô-bolso. E lá, Gui, óbvio que tem essa questão técnica do treinador, mas o que você sentiu diferença de não ter que trabalhar no escritório? O que pra você foi o principal? Cara, aí é o 100% do pensamento no esporte mesmo, né? Então, tudo que eu fazia a partir dali era voltado pro squash mesmo, né? Então antes eu treinava e aí depois eu tinha que pensar nos candidatos que eu tinha que entregar. E realmente, assim, por mais que, fisicamente eu não tô me esforçando, a sua cabeça, ela não tá pensando no jogo, ela não tá pensando na paralela, ela não tá pensando no que eu preciso, ela tá pensando em outra coisa. Ali eu não tinha esse pensamento, ali eu ia pra quadra, eu fazia um treino de 2 horas de manhã,
voltava pra casa, almoçava e conversando sobre squash, porque na casa eram outros jogadores que também estavam nesse treinamento. Então, puta, animal, o treino hoje foi legal pra caramba, treinamos isso, puta, aprendi aquilo, o treinador me falou dessa batida que eu tô fazendo errado. Então, muita conversa nesse sentido. A diferença foi essa, foi 100% do meu tempo voltado pro esporte. Foi mais sobre assimilar as informações do que ter um descanso físico. Total. E aí voltou de lá, já carimbou título brasileiro. Voltei de lá, já carimbei título brasileiro. Eu voltei em outubro, aí fiquei um mêsinho fazendo manutenção. Você já voltou com a confiança lá em cima, né? Assim, eu voltei pra ser campeão, né? Esse ano eu tava realmente com essa mentalidade de, cara, não importa quem aparecer na minha frente, pode até ganhar de mim, tá? Pode até ganhar de mim, eu não vou falar que eu vou ganhar soberano aqui, pode até ganhar de mim, mas eu vou dar muito trabalho pra qualquer pessoa que entrar na quadra comigo. Era essa mentalidade de, cara, eu tô aqui pra ganhar esse campeonato. Como é que foi o título de 19? Título 19 foi em Brasília, né? Eu ganhei do Vitor Vieira na primeira rodada, ganhei do Rodrigo Dias na segunda rodada. Esse jogo ia ser duro ou não? Você já tava, falou, pô, acho que esse... Do Rodrigo Dias, assim, ele tava jogando bem na época, mas acho que eu já tava entrando na quadra ali com... Você já sabia que ele ia... Sim, com uma mentalidade de, cara, eu sou superior e sei o que eu tenho que fazer pra ganhar, sabe? Claro, jogo é jogo e você tem que também respeitar quem tá do outro lado. Eu costumo dizer, cara, se eu entrar na quadra com o Shorbag hoje, eu vou entrar com a mentalidade de ganhar. Ou pelo menos de dar trabalho pra ele, sabe? Então, e eu sempre entro na quadra achando que o meu oponente tá pensando a mesma coisa. Tipo, ele tá entrando com o Guilherme Melo ali, quem é Guilherme Melo, velho? Eu vou entrar ali pra bater nesse cara. Então eu entro também, eu mostro respeito pro meu oponente, seja lá quem for, tá? Mas, assim... Eu também tenho a minha confiança de que eu sabia que eu era superior naquela época e que, tipo, eu sabia o que eu tinha que fazer pra ganhar. Ganhei do Rodrigo Dias, semifinal com o Dieguinho, aí esse já era um jogo que eu pensava, cara, aqui é onde a gente vai colocar a prova mesmo, vamos ver quem é quem, vamos ver, o quanto que eu treinei, o quanto que eu me preparei. Naquela época, eu e o Dieguinho, hoje... pra quem tá assistindo aí, somos grandes amigos, cara, não tem rivalidade dentro da quadra, com certeza, mas fora da quadra a gente é amigo, a gente se dá bem, a gente conversa, a gente se fala, troca mensagem, mas naquela época não era assim, tá? Vale dizer que a gente foi construindo essa relação, e aí na final contra o Rafa, que eu também sabia que ia ser duro, mas eu acho que naquele momento eu até pensava que o Diego ia ser um oponente mais duro, e realmente foi assim naquele momento, mas também foi 3-1 com o Rafa. E o Rafa, ele nunca tinha perdido uma final de brasileiro, todas as vezes que ele entrou na quadra, até aquele momento, todas as vezes que ele entrou na quadra para jogar uma final, ele saiu vitorioso. Ele nunca, a primeira vez que ele perdeu uma final de brasileiro foi naquela final. E foi campeão brasileiro, tudo que você queria, falou, vou parar de novo ou não? Quero ser campeão brasileiro de novo? Não, aí na verdade eu ia continuar seguindo. Engraçado assim que eu voltei pro Brasil depois de ir pra Praga, fui campeão brasileiro, e aí eu não tava trabalhando, mas como eu ia ter alguns meses aqui no Brasil, que eu precisava ficar antes de voltar, eu acabei arrumando uns freelances, assim, dentro da área de recrutamento e seleção. E aí eu lembro que um dos freelances deu certo e eu ganhei uma grana boa, assim, que eu falei, cara, garanti mais um ano. Tipo, o que eu tenho na minha reserva aqui agora, eu consigo ficar mais um ano sossegado. Comprei a passagem para voltar para Praga em abril, e aí bateu a pandemia, né? Em 2020, em março, fechou tudo. Então não tinha voo, não tinha nada, ninguém sabia muito o que ia acontecer ainda, né? Ficou aquela conversa até de, não, vai voltar, só que esse vai voltar foi até, sei lá, junho, julho, eu acho. 4 meses, fácil. Aí as coisas começaram a voltar um pouquinho, só que lá em Praga também ainda estava meio fechado, e eu fiquei naquela, né, puta, agora eu vou pra lá, aí arrisco ir, ficar esse tempo, mas aí sem treinar, tipo, não sei o que vai acontecer, o que não vai. Decidi por ficar no Brasil para ver o que ia acontecer, e aí acabei me juntando com quem é meu sócio hoje no Banana Jobs, né? Que é a empresa de recrutamento que eu tenho. Montamos o Banana Jobs, só que, cara, foi um momento que para recrutamento e seleção foi, tipo, bizarramente bom, assim. E aí a empresa meio que cresceu rápido, e aí a gente acabou também focando na empresa, e aí a minha empresa é uma empresa que eu opero ela remotamente, né? A gente tem funcionários, mas todo mundo tá meio que espalhado pelo Brasil, assim. Meu sócio tá em Londres, pra você ter ideia. Tem funcionário na Bahia, no Rio Grande do Sul e tal. Então a gente consegue operar remotamente. E aí eu falei, cara, beleza, vou entrar de cabeça nisso, só que eu ainda vou desprender tempo para treinar.
Então não treino como eu treinava nessa época que eu estava 100% focado, mas também faço 2 treinos por dia, enfim, concilio com o trabalho e consigo viajar, né? Mesmo quando eu viajo, vou pra PAN, vou jogar meus torneios fora e tal, eu tô online ali. Ô Gui, mas beleza, você tinha esse sonho muito forte de você ser campeão brasileiro. E cara, você foi. E você tinha noção do nível lá fora, porque você conhecia, e aí o que foi o novo sonho pós-brasileiro? Era ganhar mais brasileiro ou era falar, pô, posso ser 50 do mundo? O que era? Assim, eu queria ser campeão brasileiro mais um ano. Naquela época, assim, eu tava com um pensamento também de bater o 100 do mundo, né? Que eu cheguei muito perto de bater, eu cheguei até 104 do mundo. Caraca. E eu ia jogar, quando eu tava em 104, a gente foi para os Jogos Sul-Americanos no Paraguai e eu ia sair dali e ia pro Paquistão jogar acho que era um 30K na época. Caraca, explodir de ponta. Não, ia entrar na quadra e bater 100 do mundo. Só que eu me machuquei no Paraguai. E aí eu não pude ir pro Paquistão e aí assim, a partir dali também eu comecei a ter isso foi 2022, tá? Então não foi logo após o brasileiro, mas enfim, eu tava nessa tocada de, né, ser campeão brasileiro. De ser campeão brasileiro não, desculpa, de bater o 100 do mundo. E aí a partir dali eu também comecei a ter mais lesões, assim, a partir Você acha que foi pela idade um pouco, de ter passado dos 30 ou não? Foi azar? Cara, com certeza, um pouco de idade, enfim, desgaste físico natural, você vai ficando mais velho, o corpo vai desgastando. Mas acho que também de não estar 100% focado no squash também, eu acho que contribuiu, assim. Porque você estava jogando num nível que era não compatível com ter uma empresa, perfeito, né? Também. Perfeito, é um nível que não é compatível com o estilo de vida, por mais que, em termos de estilo de vida ainda muito saudável, sou uma pessoa que, cara, bebe muito pouco, saio pouco, enfim, eu mantenho um estilo de vida de atleta, assim, nesse sentido. É aquela coisa que eu te falei, o tempo que você desprende pro negócio, né? O quanto tempo que você tá pensando no que você precisa treinar, no que você precisa melhorar, no que você precisa fazer. Realmente fazer essas coisas de uma forma regrada e etc. Eu já não estava fazendo isso tão firme quanto eu estava antes. Então é a partir dali que eu comecei a ter uma série de lesões, até hoje assim me lesiono bastante ainda, sabe? Mas aí eu acho que é uma composição de coisas, a idade, como eu treino e, enfim, o estilo de vida que eu levo de ter uma empresa e ser atleta, tentar pelo menos ser atleta de alto nível. Hoje como é que tá teu ritmo de treino? Você ainda treina todo dia? Todo dia. 2 horas dia no mínimo, assim? 2 períodos por dia também eu faço. 2 períodos dia ainda? 2 períodos por dia. Caraca. Faço um de manhã, um de noite. Hoje eu assim, busco fazer coisas até um pouco mais leves assim pro corpo, então muito pilates, por exemplo, muita coisa de alongamento, mas ainda assim 2 períodos por dia, um de manhã e um à noite. Gui, muita lesão, você vai fazer 34 anos, não tem como não perguntar, cara, até quando vai Gui Mello em quadra? Cara, assim, ó, eu me vejo jogando até uns 37 nesse nível assim que eu tenho, tá? Mas um objetivo que eu tenho de carreira é de jogar os Jogos Pan-Americanos, que vão ser em 2027. Você nunca jogou uns Jogos Pan-Americanos? Nunca joguei. Teve uma polêmica grande em 2019. Eu já me sentia pronto para estar na seleção entre os 3 ali. E acho que eu era o 3º jogador naquela época. Já vinha ganhando do Rafa bastante, assim. Sei lá, os últimos 4 jogos que a gente tinha feito naquela época eu tinha ganho. Então, realmente acho que eu deveria ter estado na seleção, mas isso é uma outra discussão. Enfim, não fui. No final das contas, eu não fui. Você vê no horizonte algum moleque bateram de frente com vocês até lá? Cara, Murilo Penteado é um que acho que tá vindo... Não mais perto, né? Que tá mais perto de chegar próximo ali do nível. Na minha visão, assim, pra ir para um próximo nível, tem que sair do país, tem que ir treinar fora, tem que conseguir esse conhecimento que não se tem aqui no Brasil. Não adianta achar que vai treinar com as primeiras classes aqui e o nível vai subir bizarramente, porque não vai, assim. Se não pensar nesse próximo passo, também o nível vai estagnar. Além do Murilinho, assim, um outro jogador que eu vejo com potencial muito grande, mas que tem que trabalhar, enfim, é aquela coisa, talento não garante nada, tá? É trabalho, no final das contas. O Isaías é um moleque que eu acho que tem muito potencial. Enfim, o Juan sempre tá ali também, batendo de frente com um com o outro, chegando, né, numas finaizinhas de satélite e tudo mais. Para um horizonte de curto prazo, são esses, né?
Para um horizonte mais de longo prazo, aí a gente está falando da molecada aqui do clube, né? Enfim, os moleques aí que hoje estão com 13, 14, 15 anos, que aí falando mais num médio prazo, provavelmente serão eles que vão trazer. Mas assim, putz, eu não vejo um futuro ainda muito promissor, porque a gente não tem um projeto como país mesmo, né? Como confederação, para mirar ali, puta, quando que a gente vai ter um moleque que vai ser campeão sul-americano, sub-19, vai ser medalha de ouro no sub-19, que também, assim, o sul-americano não é um campeonato que é um campeonato super disputado, sabe? Então, eu acho que o primeiro passo está aí. Quando que a gente vai ter um moleque ou uma garota que vai ser medalha de ouro num Pan-Americano juvenil? Quando que a gente vai ter um jogador que vai estar dentro do top 100 do mundo? E não é, vou bater top 100 e vou voltar. Isso é o meu objetivo como Pangaré. Tipo, eu queria ver meu nome lá dentro do 100 do mundo, entendeu? Se eu ia me manter lá no 100 do mundo, outra história, assim. Mas, tipo, quando que a gente vai ter um cara que vai se manter lá nesse nível, sabe? Tipo, que vai bater o 100 do mundo e vai ficar ali 80, vai galgar uns 60 do mundo, sabe? Esse projeto a gente não tem. Então, né, aquela coisa assim, você não tá trabalhando se você não sabe para onde você tá indo para lugar nenhum, né? Lá fora ali a gente tava conversando, você falou, sobre os treinadores, tem um nível de treinadores muito mais alto que no Brasil, né? Mas para mim é o ovo e a galinha, por quê? Porque para você ter um treinador mais forte, você precisa ter um atleta mais forte também, né? Para esse cara se desenvolver. Então o que você acha que é o primeiro passo? É ter um atleta mais forte, é ter um treinador mais forte? O que você acha que é o caminho, assim? Como começa? Eu acho que é um pouco das duas. É difícil dizer, assim, é difícil cravar. Você precisa ter um treinador, você precisa ter um cara que mentalmente é um maluco que vai atrás também basicamente hoje vocês três são três malucos, né? Porque cada um malucos. fez o caminho quase de maneira autônoma, né? Total. Pra ficar bom. Não, eu acho que sim, assim, teve muito essa questão de tipo, eu, o Diego e o Pedro, nesse ponto somos parecidos, de tipo, a gente ama muito o esporte. Então eu acho que precisa ter um jogador que tem essa mentalidade, que quer se desenvolver, que quer melhorar e é meio maluco nesse sentido. Mas a gente também precisa ter treinadores que busquem conhecimento, então pessoas que, cara, vão pra fora, que fazem curso, que vai conhecer treinador, entende o que eles fazem de diferente, como que eles treinam os jogadores deles e etc. Uma das dificuldades que você tem de ter um treinador 100% focado é grana. Tipo, a galera não quer pagar o treinador, não quer pagar e quer ter um nível de retorno altíssimo, quer que o cara seja o mais focado possível, que ele esteja lá no horário, que ele treine o filho dele. Com você até, né? Tipo, cara, não bate a conta, tipo, não fecha, entendeu? O que eu consigo cravar é, hoje, no Brasil, o cara que quer ser top 100 do mundo, ou melhor, o cara que quer ser um jogador de alto nível, mundialmente falando no squash, tá? Eu não tô falando de alto nível no Brasil. Existe alto nível no Brasil, que eu acho que é todo mundo Pangaré, todo mundo, 100% dos jogadores brasileiros são Pangaré hoje, tá? Puta, mas Gui, você foi campeão brasileiro 2 vezes, você tá maluco? Não significa nada, tá? Tipo, é legal, de novo, eu não tô falando que é ruim ser campeão brasileiro, é animal ser campeão brasileiro. Pô, tá lá, tem 500 negros assistindo o seu jogo, pô, Brasil inteiro, squash nacional presente, a festa é linda, a foto no Instagram que você vai postar é maravilhosa. Agora, vamos parar pra refletir nível técnico do squash brasileiro. É ruim. Você não é um jogador de ponta sendo campeão brasileiro. Hoje em dia, tá? No atual cenário não é. Você não precisa ser. E tá prova viva eu e o Pedro, principalmente, assim, de, cara, somos pessoas que têm trabalho e que jogam squash e estamos ali batendo de frente. Entendeu? E nos últimos 6 anos, pelo menos, a gente tem um campeonato brasileiro de disputa de 3 caras, né? 3 caras, óbvio, pô, você tem um Murilinho vindo forte, com todo respeito a todos os outros. Mas, cara, fato é que nos últimos 6 anos tem 3 caras que todo mundo põe dinheiro pra pôr. Batendo de frente. Batendo de frente. E no final do dia, se você fizer um grupo de 3 caras todos contra todos, é um brasileiro mais emocionante do que o Machado 64. É verdade. Vai ser mais da hora, né? Eu sou no mercado corporativo, acho que a gente encara as verdades duras com mais facilidade, né? E pro Brasil crescer, pra mim, eu acho que a primeira encarada que tem que ter é essa. Cara, o nosso nível tá longe. Não, e o Júlio costuma falar, ele tem uma frase que é muito boa, assim, que ele fala, cara, o que tem mais no Egito do que no Brasil? E é areia, só areia que tem mais, porque, cara, de pessoas, o capital humano tem muito mais, dinheiro mesmo a gente tem mais, capital humano a gente tem mais, talento a gente tem mais. Cara, é o trâmite que ele fala de entrar na quadra, treinar
e treinar com propósito, treinar sabendo que você está treinando, treinar... E uma coisa também que me falaram, isso na época de faculdade, que me marcou muito, é que treino não melhora, treino deixa permanente. Então, se você treinar errado, você vai deixar aquele errado permanente. Você pode aperfeiçoar o errado, o que é considerado errado? Pode. Tem um moleque lá de 19 anos que bate com as duas mãos e ganha de todo mundo. Chegou, sei lá, nas quartas do Mundial Juvenil agora. Você pode aperfeiçoar o errado? Com certeza. Mas é muito importante ter isso em mente, de que treinar deixa permanente. E se você treinar permanente uma coisa errada, você não olhar como você pode fazer aquilo de forma melhor, como que você pode... Você vai meio que estagnar daquela forma ali pra sempre, entendeu? Cara, último assunto do dia aqui, tem uma questão de apoio no esporte, né? Que, pô, você foi lá e juntou sua grana, o Diego de alguma maneira vai lá juntar a grana dele, o Pedro junta a grana dele, e uma das bandeiras da Squash Store, no final do dia, é esse apoio, né? E no final do dia, não como atleta, mas como empresário, o Tal, ele pega tudo que ele tem, cara, ele saiu do mundo corporativo, abriu a Squash Store, e o pouco dinheiro que sobra, ele usa pra apoiar os atletas também, né? É uma paixão. Como que você vê isso, cara? Você é um atleta Squash Store, como que você se tornou Squash Store e como que você vê a diferença, assim? Que pra mim é a única empresa privada que de fato apoia muita gente, apoia muito esporte. Demais, Qual que é a tua demais. relação ali? Eu, cara, primeiro de tudo, assim, publicamente aqui, quero parabenizar o Tal, principalmente pelo trabalho que ele faz mesmo, cara, toda a dedicação que ele coloca dentro da Squash Store e por essa visão que ele tem mesmo de apoiar jogadores nacionais, né? Apoiar o squash nacional de alguma forma, tendo jogadores como o Diego, eu, o João Estrela, todo mundo que está dentro, não vou falar todos os nomes aqui porque eu provavelmente vou esquecer de algum, mas tem muita gente no time Squash Store que faz muita diferença pro squash nacional e na vida desses jogadores. E não foi uma coisa de, o Guilherme Melo, bicampeão brasileiro, vamos fazer... Não, ele quis conversar comigo, ele quis entender quem eu sou, ele me perguntou das coisas até de blog, como é que você vê isso de, as pessoas às vezes comentam do seu estilo de jogo, você é uma pessoa mais brava, você dá umas brigadas dentro da quadra, você bloqueia os caras, como é que você vê isso, tal, qual que é a sua percepção sobre si próprio com relação a isso, a esse comentário. Então ele quis me conhecer, ele quis ter um background assim, antes de falar, beleza, vamos fechar uma parceria e tal. Cara, o Tal me fornece todo o material que eu preciso, raquete, tênis, roupa, gripe, enfim, corda, tudo que eu utilizo para treinar dentro da quadra. Ele me apoia e, ele faz um trabalho incrível, assim, hoje realmente é a maior loja do Brasil e tanto em termos de materiais, mas em termos de visão também, que, cara, é importante pra caramba a empresa ter esse tipo de visão, de missão, né? E uma coisa que me deixa maluco é todo mundo fala que tem que apoiar mais o squash. Tem que apoiar mais o squash, tem que dar grana, mas na hora de você fazer o seu, quase ninguém faz. E um exemplo disso que eu vejo, agora que a gente tá junto com o Tal ali, o cara prefere economizar R$30 e comprar algo na Centauro do que gastar R$30 a mais de comprar do cara que apoia o squash. Cara, são R$30 a mais às vezes, que o Tal não é margem, é porque ele não tem volume para diminuir os custos dele, então ele vende às vezes um pouquinho mais caro, ele ganha pouco dinheiro no negócio, e o cara vai lá e fala, não, vou comprar na Centauro, em vez de apoiar o esporte. Isso aqui me frustra, cara. A gente precisa ter esse senso de comunidade, assim, no squash. Por ser um esporte pequeno, por ser uma comunidade menor, a gente precisa ter esse senso de, cara, vamos se ajudar, vamos olhar para as pessoas que estão dentro do esporte, fazendo um trabalho sério e apoiar esse trabalho, porque é importante. E Gui, você tocou no assunto e esse vai pro corte, é só no final do vídeo. Você bloqueia os caras? Cara, o que fui ensinado, assim, principalmente na época ali que eu tinha, de uns 12 até uns 15, né, que foi Kiko Frizzoni, falei no começo ali que boa parte do jogador que eu sou tem muito a ver com isso, e o Kiko sempre soube usar o corpo muito bem no jogo dele ali, por mais que eu peguei o Kiko muito no finalzinho, assim, vi ele jogar poucas vezes o simples, já vi alguns vídeos e tal. Ele era um cara que sabia usar muito o corpo e me ensinou isso dentro da quadra muito bem. Então eu tenho a opinião de que o meu jogo, eu tomo muito espaço para bater a minha bola e no final das contas o jogador ele precisa fazer um esforço muito maior para dar a volta em cima de mim, naturalmente porque eu já sou alto, porque eu já ocupo um pouco mais de espaço na quadra, mas principalmente porque eu uso esses espaços muito bem. Eu não acho que eu bloqueio as pessoas, claro, tem vez ou outra que a saída principalmente da bola, eu tomo o meu espaço, eu bato e aí a saída às vezes pode ser um bloqueio. Mas no geral é eu tomando espaço antes de eu bater a bola
batendo e o jogador tendo que dar a volta em mim pra chegar naquela bola. Puta, lá fora vão falar, tá bloqueando, tá não sei o que, eu não me preocupo com isso, eu realmente tenho zero problema com relação a isso, mas eu sei que o que eu faço é usar o meu corpo muito bem pra deixar o jogador o mais distante possível de mim que eu puder, entendeu? Eu não considero bloqueio, apesar de que algumas vezes, principalmente na saída, pode sim ser um bloqueio, mas não é uma coisa consciente que eu tô falando de, puta, eu vou agora bloquear o cara. Cara, no documentário do Assal, Raging Bull, né, se não me engano. Raging Bull, até o Shorbag fala sobre isso, que o corpo faz parte do jogo. Você acha que tem muito mimimi, assim, acho que não tem jeito melhor de explicar. Fala, cara, galera, o corpo faz parte do jogo. Vamos lidar com isso ou não? Como é que você vê isso? Eu sou uma pessoa muito prática, Luizão, então assim, é até difícil pra mim falar, às vezes a galera vai falar, ah, puta, o Gui tá sendo muito duro, ou enfim, mas é o meu jeito de ser, assim. Cara, não tem certas coisas que você tem controle sobre, tem outras que você não tem. Uma das coisas que você nunca vai ter controle sobre é como o seu oponente se movimenta, velho. Tá ligado? Tipo, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu tamanho, um é rápido, outro é devagar. Você tem que se adaptar a isso. Não tem jeito, você ficar reclamando que o cara, ai, ele tá me bloqueando, ai, eu tenho que estar dando a volta nele. Isso não vai mudar. Tipo, ou você aceita isso, é a mesma coisa do nível do squash brasileiro. Ou você aceita que a gente é ruim, ou você vai ficar mentindo pra você mesmo, entendeu? Ou você aceita que o cara é maior que você na quadra, que ele vai tomar espaço, que você vai ter que dar a volta nele e acha uma solução, e acha um jeito de jogar com esse cara, ou você vai ficar reclamando com o juiz e provavelmente vai perder vários jogos, porque mentalmente isso cansa, porque você tá puto que o cara tá abrindo a perna demais, que ele tá voltando, entendeu? É aquela coisa, pode até ser chato jogar contra um cara desse, mas você vai ter que jogar contra ele, no final das contas. Você não vai poder escolher. Se você chegar na final com o cara, você vai falar, ah, não vou jogar com esse cara porque ele... Não vai. Então vai lá, vê como é que o cara joga, assiste o jogo do cara. Como é que eu posso me movimentar melhor? Qual que é o padrão de movimentação que ele tem pra eu conseguir contra-atacar isso? Entendeu? É achar uma solução, cara. É parar de reclamar e achar a solução, exatamente. Cara, papo muito massa, mas você vai ter que ensinar a gente a dar o boast. Bora lá, vamos ensinar a dar o boast. Vou mostrar aqui primeiro um boastzinho, 2 paredes, como é que eu bato, e aí depois eu vou explicar um pouquinho da técnica que eu uso, enfim. É esse. Eu não vi ele saindo, não sei se vocês viram. Esse mesmo. Eu tava esperando uma paralelinha, tranca, o bagulho saiu rasante. Deixa eu dar mais uma. Mano, são 2 momentos real, tipo, não dá pra ver quando ele vem, e ele vem muito rápido, velho. O que você faz, assim? Então, aí em termos de técnica, assim, né? O boast é uma bola que você não precisa de uma preparação muito grande assim para fazer. Então, uma preparação normal que você está mostrando a paralela, ela já serve para você dar o boast, que é o que eu acho que funciona muito no meu boast, assim, do que acho que eu consegui ao longo do tempo ir aperfeiçoando, é que quando eu dou esse boast, geralmente eu estou mostrando a paralela e eu seguro ela até o último momento de conseguir bater essa bola. E aí quando eu bato ela rápida, para ela bater nas 2 paredes rápido e aí já dar os 2 pingos. Então é isso, tipo, é segurar a raquete para cima mostrando a paralela e aí você vir no último momento, você vai virar, em vez de você bater a paralela, você vai vir e vai só deixar aqui, ó, a bola para dar o boast. Mas você põe ele com bastante pressão, né? Tipo... Com bastante pressão, só que é mostrando a paralela. Então nesse mesmo movimento aqui eu poderia fazer isso, mas eu faço isso aqui, ó. E aí você para o movimento. E aí eu paro o movimento pra ela ir pra parede do lado e dar o boast. Muito foda, cara. Muito obrigado, velho. Você que é um cara low profile aqui, abriu tudo que sabia. Pô, muito obrigado mesmo, cara. Valeu vocês, Squash Talks. Obrigado por visitar aí, passar uma manhã comigo aí no clube. Quando quiserem, estão convidados. Quando melhorar da lesão, marcar o treinão. Marcar um treinão, bora. A gente faz um outro videozinho. Fechado. Valeu, Gui. Obrigado, velho.